desenvolvemos aqui uma programação semanal, e estamos evoluindo aí em termos de uma programação semanal, mas a nossa programação semanal, se a gente recapitular aí o que rolou na semana do seu filho na faculdade este ano, né? Nós abrimos a semana com uma entrevista sensacional com o Fábio Verde, falando do profissional da administração, e ele complementou, né, o papel do profissional da administração com o papel que ele também é, além de administrador, ele é formado em ciências contábeis e ele é formado em economia, né? A origem dele é economia. E ele falou principalmente no papel do economista, tá? Então foi uma entrevista sensacional que nós abrimos a semana. Seguimos na terça-feira, falando um pouco de barreiras, né? Falamos sobre a questão do medo, imobilizando o medo, muitas vezes travando aí o desenvolvimento do seu filho e da sua filha frente ao preparo para o vestibular e o Enem. Na quarta-feira eu respondi as perguntas, né, que vocês têm nos colocado aí como público, e ontem eu falei da oportunidade, quer dizer, a mentoria, meu programa de mentoria, né, seu filho na faculdade esse ano, usando justamente a metodologia que eu criei, que é o design de futuro, eu destaquei a oportunidade, né? Quer ajudar seu filho a realmente alcançar o futuro de forma vencedora, e esse futuro relativo ao vestibular e ao Enem, a melhor maneira de você ajudar seu filho, a melhor maneira de você apoiar seu filho e sua filha eu falei ontem, né, da oportunidade do quê? Do agora, né? Até citei um livro clássico aí, A Importância do Agora, tá? Ele aciona aí a espiritualidade. Eu uso muito o mindset, né? A inteligência de mindset, que é muito próxima ao conceito aí da espiritualidade, pode chamar de inteligência espiritual também, mas o ponto quer colher resultados futuros, quer colher bons frutos no futuro. Para colher bons frutos no futuro, você tem que semear boas sementes agora. E ao longo do tempo, cuidar desse plantio, fazendo uma analogia aí com o agronegócio, que o Brasil é forte. Então, isso eu destaquei ontem como oportunidade. É importante, né? É fundamental que seu filho e sua filha, com os olhos no futuro, com o coração no futuro, né? Com a mente olhando para o futuro, que eles não percam a conexão com o chão, com a conexão com o próximo passo. Quer dizer, sonhar é importante, mas agir, entrar em ação, plano de ação, para 1 mês, para 3 meses, para 6 meses, com detalhamento e com ajuste ao longo do processo, é vital para se chegar ao sucesso do futuro. Então, ontem nós destacamos muito a importância do agora. Olha, futuro é para onde a gente vai, presente é onde nós agimos. E para chegar num futuro de sucesso, a gente precisa de ação agora. Adoro o Zeca Pagodinho, acho ele sensacional como cidadão, acho ele sensacional como músico, tem inteligência musical, né? Mas quase que eu, sem nenhum demérito ao Zeca Pagodinho, tá? Mas a filosofia do deixa a vida me levar não te leva a lugar nenhum, tá? Então, é importante justamente a oportunidade, o senso de oportunidade de entrar em ação já. Isso não quer trazer, não deverá trazer nem ansiedade, nem falsa expectativa, mas é agindo no agora que se alcança
o sonho que se alcança os planos, tá? Então, esse é quase que a compilação aí do que a gente busca ou do que a gente achou e discutiu ao longo dessa semana, e fazendo aí um relato, né, fazendo um apanhado, a conclusão dessa semana, acho que ela passa por esses pontos. Claro que eu acrescento a esses pontos de hoje algumas notícias, né, que surgiram, notícias boas, né? Uma das notícias que está surgindo, você vê, ela é econômica, mas ela é educacional. É uma linha de crédito que o Ministério da Educação está alinhado aí com o Paulo Guedes, né? Isso vem do Planejamento e da Fazenda, mas uma linha de crédito para as instituições de ensino. Por quê? Por que isso? Porque a não presença, né, no campus e etc., quer dizer, elevou muito, e não só a não presença, né, a própria pandemia, elevou muito a taxa de inadimplência das instituições particulares. E elevando a taxa de inadimplência, isso desequilibra qualquer negócio. E isso, o setor de ensino foi fortemente atingido, mas o ensino pode ser que ele mude, né, a estrutura dele, a forma dele. Nós estamos vendo aí muitas, né, universidades privadas que promoveram demissões massivas. Isso quer dizer que elas perderam alunos? Talvez não. Talvez queira dizer que elas já estavam meio preparadas e avançaram, principalmente as que estavam melhor preparadas com ensino à distância e com estrutura de ensino à distância, estão avançando por uma nova estrutura de custos em que a produtividade do professor é maior, em que os custos de deslocamento são menores e que, eventualmente, isso possa absorver uma taxa de inadimplência maior para se transpor esse momento, que é o que está acontecendo, mas pode se refletir, talvez, numa estrutura de ensino com mensalidades mais baixas e qualidade mais alta. Pode ser. Estou só colocando como hipótese, né? Não quero ser inocente aqui. Mas o fato é que nós estamos vendo ajustes. Alguns ajustes preventivos, alguns ajustes não preventivos ou necessários. A gente ouve as mais diversas alegações, mas é oportuno, né, essa medida que está vindo via Ministério da Educação, mas que sai lá do Paulo Guedes, que sai do presidente da República, assumindo, sabe, deixando esse papel pequeno aí da discussão de partidária, política, direita e esquerda, que é uma coisa muito menor do que o papel do presidente da República, e sim o presidente da República assumindo o papel dele, né, como estadista, e fazendo isso com glórias. Parabéns ao presidente da República, né, assumindo o papel como estadista de quem tem Banco Central na mão, de quem tem, né, estruturas que ninguém tem, só o presidente da República tem, que é comandar o Estado e implementar medidas, né, fundamentadas, né, de política keynesiana, tá? John Maynard Keynes, que foi o que tirou a economia americana da depressão, tá, em 29 e 30, e permitiu que a economia mundial se reestruturasse. Quer dizer, são essas medidas, é esse papel de estadista que o nosso presidente está assumindo, e pena, porque ele assume quieto isso, né? Mas ele está fazendo um excelente papel. Se ele alardeasse um pouco isso, seria muito inspirador para a população saber desse papel dele, né? E essas questões tão menores, infelizmente,
são as que mais estão ligadas à figura do presidente, né? Questões polêmicas, questões pequenas aí, inclusive polarizando o que é de direita, o que é de esquerda, briga com o Supremo e etc. E tudo isso é muito pequeno diante do papel de estadista que o presidente tem assumido de forma honrosa. É necessário aqui reconhecer, né? Eu, pessoalmente, tenho prazer em fazer isso, reconhecer o papel do presidente nesse momento, assumindo o papel de estadista, de quem tem que estar dando as diretrizes para superarmos esse momento difícil de pandemia. E ele está fazendo isso, então, essa semana, esse desdobramento de uma linha de crédito para instituições de ensino, tá? Para estarem melhor posicionadas para superar os efeitos aí econômicos e financeiros causados pela pandemia, é sensacional e eu acho que merece o reconhecimento e o aplauso, né, de todos nós, independente de ideologia partidária e assim por diante. Mas eu acho que é importante esse passo. Então, nesse cenário, pessoal, nós estamos terminando a semana olhando, né, a questão educacional, né, do seu filho na faculdade esse ano, o desafio do vestibular, o desafio do Enem. Eu não teria dúvida em dizer que seu filho, sua filha estão diante de uma oportunidade única. Essa semana nós avançamos, né, em direção à execução do segundo semestre. Nós nos aproximamos, né, uma semana do Enem, da FUVEST, do vestibular da Unicamp, do vestibular da Unesp. E esse nos aproximarmos uma semana, é muito importante que seu filho e sua filha tenham consciência disso. Não é uma consciência desesperada, ansiosa, que o tempo está passando e eles não estão reagindo, mas uma consciência da necessidade de eles se atrelarem ao tempo e agirem e reagirem enquanto esse tempo está passando, aparentemente lentamente, mas não é tão lentamente assim. Semanas aí, semana a semana, é importante que seu filho e sua filha tenham progresso em direção ao vestibular e Enem. Progresso sensível. É importante que eles tenham um mapa, que eles tenham aí um medidor de resultados, que eles possam medir a saúde deles em termos de preparo para o vestibular. Então, esse é o ponto. Avançamos uma semana. Seu filho e sua filha avançaram proporcionalmente essa uma semana? Se sim, ótimo. Se não, dá tempo de corrigir, dá tempo de mudar de postura, dá tempo de acorda, tá? Inclusive, eu usei aí essa semana esse tema, acorda, né? Dá para fechar 2020 com sucesso, né? Quando eu falo 2020 em termos de vestibular e Enem, é 2021, né? Porque é março, dá para a gente fechar com sucesso vestibulares e Enem. Agora, acorda. Seu filho não está conectado? Conecta. Agora é agora. Né? Ela fala, olha, poder do agora, conecta. Mas como? Entra no jogo. Como, né? Se agarra no estudo aí, pega firme. Tá? E começa a acionar
os recursos que você tem que não estão acionando. Que recursos são esses? Inteligência múltipla, inteligência de mindset, inteligência emocional, integração das inteligências e crescimento, tá, no desempenho escolar. Tá? Esse crescimento no desempenho escolar. Por que é importante o crescimento escolar? É importante o crescimento do desempenho escolar porque é isso que é cobrado nos vestibulares do Enem. Então, ser feliz é importante? É fundamental ser feliz. Só que não é cobrado nos vestibulares do Enem. Mas é condição para que você vá bem nos vestibulares do Enem. Ter saúde mental é cobrado nos vestibulares do Enem? Não, não é cobrado. Mas ter saúde mental melhorando vai te dar melhor estrutura e melhores condições de ir bem nos indicadores que o vestibular e Enem demandam, tá? Tem inteligência emocional, é cobrado no vestibular e Enem? Não, não é. Mas você crescer a inteligência emocional, seu filho crescer a inteligência emocional, vai afetar o desempenho deles no vestibular e no Enem. Entendeu? Tem inteligência de mindset. É cobrado? Não, não é cobrado, mas se ele acionar a inteligência de mindset, crescer com a inteligência de mindset, os resultados que são cobrados vão aparecer. E assim por diante. Tá? Saber que profissão escolher é importante? Olha, os resultados que eu tenho, os dados que eu tenho, que mostram em relação aos meus mentoreados, o processo de escolher a profissão, para quem não sabe que profissão escolher, à medida que vai se fechando a escolha de profissão em 2 e 3 meses, que é o que eu trabalho, automaticamente os resultados melhoram. Então, veja bem, eu falei de vários elementos, inclusive a escolha profissional, elementos que não são cobrados em termos de resultado de vestibular e Enem, mas que são necessários, ou quando eu digo são necessários, quando você os aborda, eles têm alto impacto nos resultados de vestibular e Enem. Então, não olhar para esses aspectos é um desperdício de recursos. Tá? Eu afirmo isso, que esses recursos representam mais do que 50% do potencial de inteligência, de resolução, né, do seu filho e da sua filha. Então, seu filho está acionando somente estudar de maneira intelectual, ele está rodando só com 50% dos recursos. Tá? Seria como que numa bicicleta você está com o pneu furado. Você está rodando só com um pneu, o outro está furado. Seria como se você estivesse num carro com 2 pneus furados. Tá? É muito mais difícil ter velocidade, ter segurança e avançar. Então, não é porque eu trabalho com essa área. O que eu digo é o seguinte: estudar, ter um bom grupo de estudo, participar de um bom grupo de estudo, quer seja um cursinho, quer seja um colégio, quer seja uma turma, isso é necessário. Sem isso não dá para fazer. Não dá para ir bem no vestibular e no Enem. Tá? Agora, se a isso nós adicionarmos todos esses aspectos que eu estou tratando aqui, nós conseguimos um enorme ganho. Né? A gente consegue dobrar o resultado. Né? E eu mostro isso aqui, mas eu mostro isso enquanto que 90% das pessoas que prestam, dos estudantes que prestam vestibular e Enem, os grandes vestibulares e Enem, enquanto 90% não passam, os meus mentoreados que eu tenho trabalhado ao longo desses últimos anos, né, 100% passam. Como assim, Carlos? 100% passam. Na universidade e na faculdade escolheram, 100% passam. Sendo que 67% passam na primeira opção. Tá? Então, qual que é a diferença desses dois números? A diferença desses dois números é o acionamento e integração das inteligências. Simples assim. Recursos que seus filhos têm e que estão
talvez sendo desperdiçados, talvez estão sendo não acessados. Então, ao fechar essa semana, né, fazendo um breve relato aí, fazendo uma olhada de tudo que aconteceu nessa semana, o ponto é, está em tempo do seu filho agir, reagir, para acionar, né, integração das inteligências múltiplas, inteligência emocional, inteligência de mindset, perfil de comportamento associado à liderança e influência, associar isso, ativar esses recursos. E como é que se ativa esses recursos? Basicamente, a minha metodologia vai fazer com que eu preciso que seu filho se dedique ao meu processo aí, de 1 hora a 1 hora e meia por dia, 6 dias por semana. Quer dizer, eu vou precisar só de 6 a 9 horas do seu filho por semana, tá? Trabalhando em atividade física, exercícios de ativação de inteligência, tanto emocional quanto inteligência de mindset, mapeamento e ativação das inteligências múltiplas e atividade física, atividade de lazer, tá? Preciso de atividade de lazer, eu preciso que seu filho leia, além dos livros que estão nas listas dos vestibulares, eu preciso que ele se dedique à leitura, assistir filmes que estejam ligados à ativação emocional e ativação da inteligência de mindset. Então, com esses pontos, a gente consegue crescer muito o desempenho do seu filho e da sua filha diante do vestibular. Agora, o legal disso é, ok, isso afeta o vestibular, que bom, afeta e afeta bastante. Agora, aprender a ativar isso vai afetar a vida inteira. Você tem um efeito resultante disso depois que vai impactar de forma muito positiva aonde? Na vida universitária e na própria carreira profissional, vai impactar a vida como um todo. Por quê? Porque você começa desde jovem a fazer uma integração do quê? Corpo, alma e espírito, tá? E ao fazer isso, vencer os obstáculos, romper barreiras, enfrentar dificuldades, torna-se muito mais factível. Se cria um método, se desenvolve um método, e o uso desse método vai fazer com que seu filho e sua filha cresçam, tá? Cresçam como cidadão, né? Cresçam como pessoas, tá? E cresçam como alunos, sim, vão estar mais preparados, vão ter mais resultado. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o meu amigo Gustavo, um prazer receber aqui o Gustavo, como a Sueli também, o Malu que está nos prestigiando, prazer recebê-lo, e todos vocês que estão participando conosco na live. Nós estamos fechando essa sexta-feira, já aí nos últimos minutos da nossa semana produtiva, né, nos preparando aí para um fim de semana, Dia dos Pais, quero aproveitar aí. Gustavo, segundo Dia dos Pais, né, Gustavo? Deixa eu aproveitar a presença do Gustavo aqui, né? Deixa eu pegar o Gustavo como representante dos pais aqui e mandar aqui o meu recado, né, minha homenagem aos pais, né? Então, ser pai é participar, né? Hoje eu tive um dia de avô, foi sensacional. Se você olhar no meu Facebook particular, não no Futurei, no meu Facebook particular, eu postei aí a visita do meu neto. Meu neto passou a manhã e uma parte da tarde aqui no meu escritório. Ele adora meu escritório e veio passar a sexta-feira aqui comigo, que foi maravilhoso. Então, de certa forma, resgata o meu lado pai, né? Meu neto é filho da minha filha, né? Então, é amor de filho ampliado, né? Mas eu quero aqui dar os parabéns ao Gustavo, e ao dar os parabéns ao Gustavo, né, eu, na verdade, estou parabenizando todos os pais pelo dia, por esse domingo, né, por estarmos celebrando o Dia dos Pais. E talvez seja muito simples dizer que ser pai é participar, mas é isso, ser pai é estar presente, né?
não perca a oportunidade. Né? Não perca, seja lá qual situação você estiver passando, não perca a oportunidade de estar aí sendo pai para os seus filhos. Né? É muito comum, eu trabalho com alguns projetos de desenvolvimento humanitário, e a ausência do pai, né, que muitas vezes foi para a cidade grande para buscar a melhoria da família, assim por diante, foi trabalhar, saiu lá do sertão do Nordeste para participar em colheitas, né, e trazer renda para a família, acaba no segundo ano virando um pai que foi e não voltou mais. E que triste, né, é ver famílias sem a presença do pai, né, porque essa referência paternal vai ficar como uma lacuna. Então é muito importante, aqui eu não quero filosofar, mas eu quero dizer o seguinte: pais, acordem, né? Seu papel é muito mais do que o papel de prover receita. Seu papel é o papel de ser referência para os seus filhos, é o papel de protegê-los, é o papel de estar junto, é o papel de caminhar. Hoje eu vi histórias bonitas, né? Uma delas da Andréia Gomes, uma história sensacional, que ela reconhece, né, o pai dela. A Andréia Gomes é parceira nossa, parceira de negócios, amiga, está se tornando uma amiga admirável. Conheci ela recentemente, mais um exemplo, né, como empresária, como mãe, como filha também. Então, pais, né, tomem consciência do papel de vocês. E seja lá qual for a adversidade, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? O papel nosso é de abençoar nossos filhos, não só de impactá-los, prover, né? Criá-los, mas de abençoá-los. Né? E existe, né? Se você olhar, eu sou cristão, mas isso que eu vou ler vale para os cristãos, vale para os judeus e com certeza vale para as principais teologias. Né? A bênção paternal, né? E aí eu estendo as mães também, mas a bênção paternal é uma bênção que se estende por gerações. Né? Então, quando você honra o seu papel como pai, você não está só abençoando seu filho, você está abençoando seu filho e sua filha, você está abençoando seus netos, bisnetos e tataranetos. Você está levando uma referência paternal que vai se reproduzir na vida dos seus filhos como exemplo e vai levando geração a geração. E essa referência paternal, a gente acha que é só masculina, é uma questão de gênero. Não, referência paternal, como também a referência de mãe, né? Ela completa a vida dos filhos. Tá? Então, o papel de pai é importante para o gênero masculino, mas tem impacto importante no gênero feminino, da mesma forma que o papel das mães tem um impacto direto no gênero feminino, mas tem um papel importante para os filhos no gênero masculino também. De novo, não quero filosofar, nós estamos falando aqui de vestibular e de Enem, mas não quero perder essa oportunidade de reconhecer os pais, né, e de parabenizar os pais e desafiá-los a serem pais verdadeiros, comprometidos aí com seus filhos, como exemplo, como responsabilidade e como desafio. Tá? Pode ser que muitas vezes a situação seja difícil. Tá bem. É nosso papel superar, é nosso papel nos desafiar, é nosso papel seguir adiante.